Diga: Senhor, nesta manhã eu quero ser cheio da tua presença. Deus, esse é o dia, Senhor, que o Senhor preparou para que nós possamos estar diante da tua presença. Fala: Senhor, eu te exalto, porque tu és digno de louvor, tu és digno de honra, tu és digno de glória, tu és digno de adoração. Aleluia. Talvez você veio nesta manhã, deixou o voo lá no culto de manhã, porque vai ser culto de ceia. Eu quero te dizer para você que você está enganado. Você está aqui nesta manhã porque o Senhor permitiu que você estivesse aqui nesta manhã. Eu quero te lembrar que você está aqui porque o Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Então exalte o nome dEle, então glorifique o nome dEle, então exalte o nome dEle. Aleluia, aleluia. Comece a glorificar a Deus, comece a exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, tem livre acesso, tem livre acesso. Aleluia. 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 Pode aplaudir o Senhor, você pode glorificar o nome dEle, você pode exaltar o nome dEle nesta manhã e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, glórias ao Senhor. Ainda de pé, querido, abre a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do verso 5. E o tema que eu tenho nesta manhã para ministrar aos nossos corações: Deus quer estar contigo no secreto. Diga para o seu irmão: Deus quer estar contigo no secreto. Amém, queridos? Todos acharam? Diga amém. Glória a Deus. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de ser visto pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a plena recompensa. Mas quando vocês orar, vá para o teu quarto, feche a tua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Vamos ler de novo juntos o 6. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o pai que te vê em secreto te recompensará. 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falares serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. E vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Põe a mão no teu coração. Pai, nesta manhã, Senhor, queremos, ó Deus, te exaltar e te glorificar nesta manhã. Senhor, que o teu Espírito Santo, aquele que tu nos deste como Consolador, Deus, nesta manhã, venha falar conosco de uma forma especial, de uma forma sobrenatural. Não aquilo, Senhor, que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte.
conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero falar nesta manhã quais os benefícios de estarmos a sós com Deus. Quais os benefícios que nós temos de estar a sós com Deus? Diga assim para o seu irmão: Deus está te esperando no secreto. Ficou bom, mas você pode melhorar isso? Então vamos melhorar. Fala para o teu irmão assim, fala: Deus está te esperando num lugar secreto. Amém, queridos? Queridos, eu acho extraordinário Deus, na sua soberania, na sua grandeza, na sua supremacia, Ele se interessa em compartilhar conosco a sua comunhão. Deus se interessa em compartilhar comigo, em ter e com você esse relacionamento. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que quando Deus cria o homem, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Deus diz que fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E com isso Ele já estava compartilhando o seu ser com a sua criatura. Quando Deus Ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, Ele já estava compartilhando o seu ser com a sua criatura. E a palavra nos diz que quando Deus termina a sua obra-prima, podemos dizer, o boneco de barro, que veio ser o homem, diz a Bíblia que Deus sopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E eu fiquei pensando sobre isso. E esse sopro de Deus é o compartilhar da sua natureza com a sua criatura. Quando Deus Ele sopra nas narinas do homem, é o compartilhar de Deus da sua natureza com a sua criatura. Ele traz a vida, aleluias, aquele que era apenas um boneco, é a sua obra-prima. Diga para o seu irmão: eu e você somos a obra-prima de Deus. O fato, querido, é que na Bíblia nos revela que Deus Ele tem interesse em estabelecer comigo e com você essa comunhão íntima. Deus Ele tem esse interesse de compartilhar comigo e com você essa comunicação pessoal. E esse texto que nós lemos em Mateus capítulo 6 é muito conhecido, porque nele Jesus ensina aos seus discípulos, Ele ensina também os seus seguidores a oração mais lida e mais repetida de todos os tempos, chamada de oração dominical, e também conhecida por nós também, por grande maioria, como a oração do Pai Nosso. Esta oração, ela é muito interessante, mas eu quero destacar duas coisas a princípio sobre esta oração. Aqui os discípulos, eles viram Jesus orando, e quando você vai lá para Lucas capítulo 18, também fala sobre esse mesmo texto. Mas quando eles veem Jesus orando, eles veem Jesus orando de uma maneira íntima, com a qual Jesus orava, e aquilo chama a atenção deles, que ele fala que Jesus está orando de uma forma diferente. Jesus está orando de uma forma íntima. Jesus está falando com Deus, e eles ficam sedentos por compartilhar também da mesma intimidade com Deus. Eles ficam olhando: olha, tem algo diferente. E eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Esta expressão, ensina-nos a orar, submete-se, ensina-nos a orar assim. Ensina-nos a orar desta maneira, Jesus. Por que os discípulos falam isso? Os discípulos, eles eram judeus. Eles estavam acostumados com as orações. Eles oravam sim ou não? Oravam. Eles estavam já habituados com a liturgia do culto. Então orar para eles não era novidade. Eles não eram leigos na oração. A diferença é que a oração do culto judaico mantinha um protocolo, mantinha uma formalidade de uma forma diferente, que trazia um sentimento de um Deus distante da pessoa de Deus. Quando eles oravam, eles viam um Deus distante, um Deus distante. Um judeu jamais pronunciaria o nome de Deus. Ele tinha cuidado, ele tinha zelo, eles tinham medo de profanar o nome de Deus, então eles tinham cuidado, então eles viam Deus, um Deus distante.
Eles tinham cuidado de não tornar o nome de Deus em vão. Isso chamava a atenção deles quando eles começam a orar. Mas toda vez que um judeu ele tinha que pronunciar o nome de Deus, a expressão vinha na terceira pessoa da conjugação verbal. Então por isso que eles viam Deus, quando eles oravam, eles viam Deus distante. Porque eles pronunciavam Deus na terceira conjugação verbal. E traziam uma ideia de um Deus inacessível, traziam uma ideia de um Deus inatingível, de um Deus intocável. De repente os discípulos, eles veem Jesus orando, chamando Jesus de Abba, meu pai, meu papai, meu paizinho. E quando eles veem isto, eles dizem: queremos orar com essa aproximação também, Jesus. Nós queremos também essa intimidade com Deus. Aí Jesus disse: então vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus nesta oração traz Deus para a segunda conjugação verbal, não na terceira como os rabinos tinham e ensinavam. Com isso Jesus estava então ensinando que Deus está ao vosso alcance. Deus está me ensinando para ele: olha, Deus está mais próximo do que vocês imaginam. Vocês podem ter essa aproximação com Deus, vocês podem falar com Deus, vocês podem ter essa intimidade com Deus. Diga para o teu irmão: Deus está ao teu alcance. Melhora isso aí, irmão. Diga, fala assim, ó: Deus está ao teu alcance. E o detalhe, querido, mais especial é que Jesus diz assim: tu quando orares, entra em teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Jesus está ensinando para ele: olha, busque ter intimidade com Deus. Vai ter intimidade com o Pai, Ele está te esperando. Os fariseus, queridos, oravam na praça, quando nós lemos, nas esquinas, nas ruas das cidades, para demonstrar uma espiritualidade maior, para demonstrar que tinha uma comunhão maior do que os demais. E Jesus deixou claro: ora em secreto. Ninguém precisa saber os teus momentos de intimidade com Deus. É você e Ele. Não é da conta de ninguém. Como diz a irmã Rosana: pronto, falei, receba. A tua intimidade com Deus, ninguém precisa ficar sabendo da sua intimidade com Deus. Entra no secreto com Deus, fale com Deus, abre o teu coração diante da presença dEle. Deus está nos esperando no momento, no lugar secreto. Jesus está dizendo que todo crente precisa ter uma relação pessoal com Deus. Quando Jesus está falando aos seus discípulos, Ele está falando: olha, Deus, Ele quer ter uma relação pessoal com você. Durante tempos, o pastor norte-americano, comentarista da Bíblia de estudo pentecostal, ele diz algo interessante. Ao comentar esse mesmo versículo, ele diz que todo filho de Deus precisa ter um lugar secreto de oração. Ele diz mais: caso contrário, a oração não terá a duração desejada, ou será uma prática casual. Então, se você não tem um hábito de querer entrar no secreto com Deus, se você não tem um hábito de buscar ter esse relacionamento secreto com Deus, vai ser então uma oração de uma adoração talvez não tão desejada, ou será totalmente uma prática casual, um momento que você vai ter ali com Deus, ali que você acha que está tendo com Deus. Interessante, querido, que nós temos a tendência de orar coletivamente. Não que isso seja errado. Quando nós vamos ao monte, nós arrebanhamos uma multidão para ir conosco. Também não que isso seja errado. Se vamos passar um dia orando, queremos que muitos estejam conosco. Isso também não é errado. Mas se estipulamos um horário de oração, também sempre queremos que alguém esteja orando conosco. Isso também não é errado. Mas o que eu quero, querido, destacar para nós nesta manhã é que tem momentos em nossa vida que Deus quer que ninguém esteja com a gente.
Tem momentos da nossa vida que Deus quer ter um particular conosco. É só nós e Ele e nós. Deus, Ele quer chamar você, Ele quer nos levar para um lugar secreto. Diga para o seu irmão, fala assim, ó, a solidão não é de todo ruim. Jesus, quando Ele ia orar, Ele sempre ia ter um a sós com o Pai. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 45, nos diz que depois que Jesus curou, que Jesus libertou, Jesus acordou de madrugada e Ele foi para onde? Para o deserto. E quando os discípulos acordaram pela manhã, que tinha uma multidão, foram procurar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não falou para ninguém para onde Ele ia. Eles não sabiam onde Jesus estava, eles estavam procurando Jesus. Aí acharam Jesus aonde? No deserto, orando. Então quando você quer orar, querido, vai sozinho, ninguém precisa saber para onde você vai. Deus, querido, Ele quer que nós conversamos com Ele à vontade. Por que conversar com Ele à vontade? Porque quando você conversa com Deus à vontade, ninguém vai medir as nossas orações. Para ter o direito, você tem o direito de abrir o berreiro. Você já orou sozinho com Deus, você já abriu o berreiro diante do Senhor quando você quiser. De gritar, se você desejar, de se jogar no chão, de sentir esse desejo de abrir o teu coração diante da presença do Senhor. E ninguém irá medir a sua postura, porque será só você e Deus. Quando você se afasta para orar ao Senhor, há momentos que você quer se rasgar diante da presença do Senhor. Você vai falar aquilo que está no seu coração, que talvez você não tenha oportunidade de falar aqui no templo. Talvez você não tenha oportunidade de falar onde você está, mas quando você está no secreto com Deus, a oração sua, você se joga, você não tem reserva com o Senhor, porque você quer falar aquilo que está no teu coração, aquilo que precisa ser tirado, aquilo que precisa ser libertado, aquilo que você precisa ser cheio. E o salmista nos informa que devemos ter momentos de oração também no entardecer, na madrugada, no nascer do dia. O Salmo 4, versículo 8 nos diz isso. Diz assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz descansar em segurança. Temos que ter momentos para termos esse relacionamento com Deus. Escolha um, se é de manhã, se é ao entardecer, se é de madrugada. Escolhe um dia para estar com o Senhor. O sábio Salomão, escrevendo em nome da sabedoria, em Provérbios capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quando você busca o Senhor de madrugada, você tem intimidade com Ele, ali é só você e Ele. Entra no teu quarto, querido, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto. Nós não podemos, querido, nós podemos observar que a Bíblia, ela fala para nós sobre grandes milagres. E se esses grandes milagres sempre foi procedido de oração secreta. Em 2 Reis capítulo 4, do versículo 3 ao 5, a história de uma viúva, que ela procura o profeta acerca de uma dívida que o seu marido deixara, e o credor queria levar os seus filhos como escravos para que pudesse quitar os débitos, para que pudesse quitar as dívidas. E Eliseu disse para ela, disse para a viúva assim: olha, entra na tua casa, tu e teus filhos, fecha a tua porta e ora a Deus. O que aconteceu? Houve um milagre. Escuta, querido, tem momentos que Deus não quer plateia na tua relação com Ele. Tem momentos que Deus não quer que plateia fique ali. O profeta disse: olha, pega os teus filhos, entra para a tua casa e fecha a tua porta e ora a Deus, que Deus vai fazer o milagre que você precisa. Em Marcos capítulo 5, nos conta quando Jesus chega à casa de Jairo para ressuscitar a sua filha. E havia ali as carpideiras, e elas estavam na casa de Jairo. A primeira coisa que Jesus faz quando Jesus chega na casa de Jairo, ele manda as carpideiras embora. Ele disse: olha, sai. E ele ficou
com os pais da menina, com Pedro, Tiago e João. Eu quero te chamar, querida, a sua atenção nesta manhã. Não é bom você manter perto de você aqueles que dependem da sua dor para ter lucro. E quando nós olhamos para a história, nós entendemos que as carpideiras, que no qual choravam no velório da filha de Jairo, eram mulheres que eram contratadas. Sabia que elas eram contratadas? Elas eram pagas para ficar chorando durante o velório. Porque elas eram pagas para chorar. E quando Jesus chega para ressuscitar a menina e diz: olha, a menina vai ressuscitar, o que elas fazem? Elas riem. Quero dizer para você que não mantém perto de você quem depende da sua dor para ter lucro. O que eu quero dizer para você, quando você está passando por momentos difíceis, às vezes é você e Deus. Às vezes tem pessoas que chegam a você para ter lucro, para depois falar assim: olha, naquele dia quando você estava passando mal, que você estava assim, eu estive com você e agora você está virando as costas para mim. Não mantém perto de você essas pessoas que dependem da sua dor para ter lucro. Fala assim para o teu irmão, fala assim: ó, manda embora as carpideiras e entra no secreto com Deus. Querido, muitos milagres acontecem depois de muitas horas de solidão, de oração secreta. Eu poderia, querido, afirmar, mas não vou, que a maioria de nós só oramos quando estamos na igreja, aquela oração rápida depois da leitura bíblica. Provavelmente é por isso que nós não desfrutamos menos daquilo que Deus tem para nossas vidas. Por isso que nós não temos esse relacionamento pleno com Deus, daquilo que Deus tem para nós, porque nós pegamos só as migalhas que caem da mesa. E Deus quer nos chamar a atenção, Deus quer ter um relacionamento comigo e com você. Deus quer falar comigo e com você de uma forma especial. E muitas vezes nós queremos só falar, e Deus diz: olha, é momento de parar e de ouvir o que eu tenho que falar com a minha igreja. É momento de parar e ouvir aquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. É provavelmente por isso que nós desfrutamos menos disso, dos milagres que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer liberar sobre nossas vidas. Deus está nos aguardando no lugar da intimidade. Deus está nos aguardando no lugar secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Pai em secreto, que Ele que te vê em secreto Ele te recompensará publicamente. Exaltado seja o nome do Senhor. E nesta manhã, querido, nós vamos juntos observar quais as bênçãos de estarmos diante de Deus, sozinho, na oração secreta. Nós vamos entender, nós vamos desfrutar agora o que é estar juntos, o que é estar sozinho na oração secreta com o Senhor. Há momentos que iremos orar, talvez com a multidão. Há momentos que iremos orar com o seu companheiro de oração, com a sua companheira de oração. Mas tem momentos que precisamos estar sós com Deus. Há momentos, querido, de segredo com Deus. Você tem segredo com Deus? Tem coisa que só você e Deus sabe? Tem coisa que você abre o teu coração, ou tudo que você tem, você compartilha com todo mundo? Você tem que ter um segredo com Deus. Eu ouvi falar algo, isso eu achei interessante. Ele disse: olha, quando Deus falar contigo no segredo, quando Deus colocar algo no teu coração, não compartilhe com ninguém, não. Porque o inimigo, ele só sabe aquilo que sai da nossa boca. Mas aquilo que está aqui, ó, ele não tem poder para saber. Então, entra no teu quarto, tem intimidade com o Senhor. E a primeira bênção que eu quero compartilhar com você, a primeira bênção de oração, a primeira bênção de ter uma intimidade no secreto com o Senhor, porque ela gera em nós, sabe o que? Arrependimento. Quando você entra no secreto com Deus, a primeira coisa que gera em nós é o arrependimento. Tem coisas em nós que Deus irá tratar, mas Deus não vai tratar publicamente. Deus não nos irá fazer passar vergonha na frente de ninguém. Tem coisas que Deus trata comigo e com você no íntimo. Tem área da minha e da sua vida que Deus vai tratar.
Deus não vai levantar profeta para falar para você. Deus não vai te expor na frente de... Deus não vai nos envergonhar. Ele quer tratar comigo e com você a sós. Ele quer ter um particular comigo. Tem coisas no seu interior que Deus quer trabalhar. Tem coisas no meu interior que Deus quer trabalhar, que ninguém vai saber, que só virão no resultado, mas ninguém verá o tratamento que Deus teve comigo e com você, porque você está no secreto com Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, diz que no ano que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e ele disse: eu vi serafins com 2 asas cobrir os pés, e com 2 cobrir os rostos, e com 2 voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode pôr a mão no teu coração? Você pode levantar as tuas mãos? Aleluia. E nós vamos adorar a Deus como os anjos. Diz assim: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aplauda o Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, aleluias. Isaías diz assim: eu vi, e caí aos seus pés, e ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Daí Isaías diz: vi um anjo que voou trazendo uma tenaz nas mãos, e na ponta dessa tenaz uma brasa, e ele tocou nos meus lábios, e ele disse: eis que o teu pecado foi perdoado. A tua intimidade, querido, com Deus te leva a isso. A tua iniquidade foi tirada. Quando você entra no com Deus, Ele sabe aquilo que eu e você precisa. Ele vai enviar um anjo com a tenaz, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai mudar a tua vida. Ele vai ter um relacionamento diferenciado comigo e com você. E depois que ele foi tocado, só então que Isaías ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías se levanta e responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, porque ele teve uma intimidade com Deus, aleluia. E ele, aquilo que estava dentro do seu coração, que ele se sentia impuro, ele foi libertado. O arrependimento, querido, ele traz isso. O arrependimento é um segredo da oração secreta. Quando você se arrepende diante do Senhor, aleluia, Ele vai ao meu e teu encontro. Ele nos fica diante da presença dEle e nos envia por aquilo que Ele tem estabelecido para mim e para a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Tem coisas, querido, em nossa vida que é complicado. Estamos na igreja, se envolvidos com muitas atividades e ministérios. Até pregamos, louvamos, oramos para valer, mas não conseguimos nos libertar de certos hábitos, de certo vício. Continuamos escravos de certas situações. Pastor, eu não consigo. Pastor, não tem jeito, eu já orei, já estou aqui, já fiz tantas coisas. Você quer vencer? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que Ele em secreto vai ouvir a tua oração, aleluias, e Ele vai te recompensar publicamente, aleluias, exaltado seja o nome do Senhor. Você não pode ficar refém, que nós não podemos ficar refém de situações, agrilhoado por do seu passado. Entra na comunhão com Deus, arrepende-se. Entra na comunhão com Deus e fala com o Senhor: mas pastor, por que tem que ser no lugar secreto? Pastor, por que tem que ser no lugar secreto? Por quê, querido? O arrependimento genuíno é o arrependimento quando você não tem compostura diante do Senhor. O arrependimento genuíno é quando você não mantém pose. O arrependimento genuíno, querido, é quando você desce do pedestal. É quando você abre o teu coração diante da presença do Senhor. É quando nós nos arrependemos, é quando nós gememos, é quando nós choramos, é quando nós nos lançamos completamente aos pés do Senhor. É quando estamos a sós com Ele.
temos mais facilidade para vivermos essa experiência. Então, querido, eu quero dizer para você nesta manhã, seja livre, sejamos completamente livres, completamente mudados. Deus está nos aguardando no lugar da comunhão. Deus está nos aguardando no lugar secreto, aleluias, exaltado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, a bênção da oração secreta nos traz transformação. Diga para o seu irmão, oração secreta nos traz transformação. Deus quer nos transformar, é fato. Transformação é um processo gradual, fato. Mas tem coisas que Deus vai querer nos confrontar. Haverá situações que Deus nos levará a uma batalha frontal, e nós precisamos estar a sós com Ele. Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 24, nos diz que Jacó estava voltando da casa do seu tio Labão, com sua família, as suas mulheres, os seus filhos, os seus rebanhos. De repente alguém diz para Jacó: Jacó, Esaú teu irmão vem ao teu encontro. E ele guarda ainda no seu coração aquela ira de 20 anos atrás, quando você roubou a sua bênção, quando você roubou a bênção dele. E a história não diz como Jacó não era besta nem nada. Ele disse aos seus servos, aos seus empregados: leva gado para ele, leva ovelha para ele, leva presente para o meu irmão, para aplacar a ira do seu coração. E Jacó fica ali esperando a resposta. Daqui a pouco volta os seus servos e disse: Jacó, o seu irmão não aceitou nenhum dos presentes, não. Ele está vindo ao teu encontro com 450 homens. Ele disse: olha, e mais, Jacó, ele disse que vai te matar. A Bíblia é bem clara quando diz que Jacó teve medo. Então Jacó chamou a sua família e disse: olha, vai um bando para a direita, vai um bando para a esquerda, porque vai que seja que ele encontra um, o outro poderá fugir, escapar, e eu não ficarei completamente desfilhado. E alguém disse para ele: mas Jacó, e você? Para onde você vai? Qual vai ser o seu caminho? Qual grupo que você vai? E Jacó responde: eu não vou. Jacó disse: eu não vou. E ele ficou só. Ele ficou sozinho naquele lugar. E o texto acrescenta: e Jacó lutava com um homem. Presta atenção. Jacó não lutou com um anjo. Jacó lutou com um homem. Mas pastor, mas a Bíblia disse que era um anjo. Eu não estou desfazendo o que a Bíblia está escrito, o que está escrito na Bíblia. É que na mente de Jacó, ele era homem. Porque se fosse um anjo, eu tenho certeza que Jacó não iria brigar com o anjo. Se ele soubesse que era um anjo, ele não ia brigar com o anjo. Mas na mente dele, era um homem. Ele viu um homem. E o nome disso que ele significa, na nossa teologia cristã, significa teofania. É quando a divindade se manifesta de forma humana. Então Jacó parte, diz a história que Jacó parte para o tapa com o anjo. E o anjo sai se esquivando dele para lá e para cá. E a Bíblia diz que quando o anjo viu que não tinha mais jeito, o anjo toca na coxa de Jacó e deslocou o nervo de Jacó. E Jacó agarra então na cintura do anjo e diz: eu não te deixarei se não me abençoares. E o anjo disse: Jacó, me salta, Jacó, porque o dia já está amanhecendo. E Jacó disse: não te deixarei, só te soltarei quando você me abençoar. Aí o anjo pergunta: Jacó, qual o seu nome? Sabe o que Deus estava falando para Jacó? Você está só comigo. Aqui é eu e você aqui no Val do Jaboque. Então é hora de nós termos um tratamento. Eu e você. Há 20 anos atrás, o livro nos diz que, e nós iremos perceber que Jacó roubou, tomou a bênção de Esaú. Jacó, ele lesou a consciência do velho Isaac, que estava cego. Jacó veste pele de cordeiro para ficar peludo. E Esaú disse: olha, o cheiro é de Esaú,
mas a voz é de Isaac. E o pai pergunta para ele: qual é o seu nome? E Jacó responde: papai, meu nome é Isaac. Qual é o seu nome, Jacó? Ele diz: pai, meu nome é Esaú. Então Isaac, ludibriado por aquela farsa, ele abençoa Jacó. Mas 20 anos depois, quando Deus tem um encontro com Jacó sozinho, no secreto, só ele e Deus, a pergunta que Deus faz é a mesma. Deus pergunta para Jacó, a mesma pergunta que o pai faz: qual é o seu nome? O que eu quero, querido, que você entenda nesta manhã: nós vamos para a oração secreta e Deus começa a tratar comigo e com você algumas coisas que ficou do nosso passado, algumas pendências que ficaram lá atrás. Deus vai tratar comigo e com você, porque Deus, Ele quer mudar a minha e a tua história. Mas eu quero que você preste atenção: Deus nunca irá nos tratar o nosso passado na frente de ninguém. Ali estava Jacó, estava Deus. Deus irá nos tratar o seu passado comigo e com você no lugar secreto. Entra no secreto com Deus. Deus quer encontrar comigo e com você. Larga a mão, querido, de achar que Deus vai te expor. Deus não vai expor ninguém. Deus não expõe ninguém. Eu já disse isso. Deus não quer expor ninguém. Ele quer, e Ele está te esperando você para ir no lugar de silêncio, no lugar de intimidade. É lá que Ele irá mexer no nosso subconsciente, que Ele vai nos trazer talvez a memória, aquilo que talvez que ficou preso lá atrás. Ele quer trazer à tona coisas que foram enterradas, porque Ele quer curar, Ele quer mudar a minha e a sua vida. Exaltado seja o nome do Senhor. Ele vai tocar, querido, na nossa alma. Ele vai mudar a nossa história para a glória do teu santo e glorioso nome. O lugar secreto é um lugar dadivoso, é um lugar onde Deus para nos ouvir, é um lugar onde nós paramos para conversar com Ele, é um lugar onde Deus quer falar comigo e contigo lá no profundo. Ele pergunta: qual o seu nome? É o lugar, querido, onde árvores, altares, beira da praia se transforma em templo de adoração. Aquele lugar que a gente menos gosta de estar se transforma no lugar de comunhão. É esse lugar que Deus quer encontrar comigo e com você. Faz de lugar onde você estiver um lugar secreto de comunhão com Deus. Dá licença às esposas, dá licença aos maridos, dá licença aos filhos, aos pais. Mas no lugar secreto só cabe uma pessoa. No lugar secreto é o lugar onde a comunhão com Deus é pessoal, onde a comunhão com Deus é individual. Deus vai tratar cada um de cada vez. Deus vai ter um tratamento comigo, com a minha esposa Ele vai ter outro, com a minha filha Ele vai ter outro. Com cada um Deus vai tratar de uma moda diferente. Mas eu quero dizer para você, sabe o que é igual? Que Deus está nos aguardando. O igual é que Deus está nos esperando. Ele está nos esperando. Eu sei que Deus está falando no coração da igreja. Eu sei que Deus está manifestando a sua glória de uma forma especial. Há mudanças que irão acontecer, querido, em nossas vidas. E Deus está esperando apenas o lugar de comunhão, um lugar secreto comigo e com você. Exaltado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar. O lugar secreto é o lugar da resignação. Pastor, o que é isso, pastor? Resignação, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. É o lugar de submissão à vontade de Deus. É incrível, querido, como nós nos tornamos resignados depois da oração secreta. É interessante como nós achamos que nós temos o direito de questionar Deus e algumas decisões que Deus tem a respeito da minha e da sua vida. Tem alguns que dizem que temos que ter autoridade de indagar a Deus por algumas questões acerca do que Ele faz. Sabe o que é isso, querido? Isso é falta de intimidade com Deus. Quando nós começamos a questionar a Deus por alguma coisa que Deus fez na minha e na sua vida, quando nós começamos a indagar a Deus por coisas que Ele fez, por coisas que está acontecendo, sabe o que é isso? Isso é falta de intimidade com Deus. Porque quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a entender que tudo está sob o controle de Deus, nada foge do plano de Deus. Quem tem intimidade com Deus não questiona a vontade divina. Presta atenção. Em Samuel capítulo 12 diz que
Depois que Davi comete o pecado de adultério com Betseba, no versículo 16 em diante diz que a Betseba ficou grávida e deu à luz a um menino. E quando o profeta chega para falar com Davi, trazendo uma mensagem da parte de Deus, o profeta diz: o menino vai morrer. O resultado, Davi, do seu pecado com Betseba vai morrer. E a história nos diz, quando você lê lá, que a criança adoeceu. E durante o período em que a criança ficou doente, Davi não comeu, diz o texto. Davi não bebeu, não houve música no palácio. Davi fez jejum absoluto durante a doença da criança. De repente o menino morreu. E os servos de Davi disseram: olha, ele não pode saber que o menino morreu. Com a criança viva, ele não come, ele não bebe, ele não dorme. Sabendo então que a criança morreu, ele vai morrer também. E Davi percebeu o cochichar dos seus servos. Presta atenção. A oração secreta, querida, aumenta a sua percepção de forma incrível. Quando você entra no secreto com Deus, quando você está no secreto com Deus, Deus aguça algumas coisas da nossa vida. A visão, a audição. Deus nos deixa perceptível essas coisas. Não adianta ficar cochichando perto de quem saiu do lugar secreto da oração. Porque a Bíblia diz: assim Deus não esconde nada daquele que está no secreto com Ele, sem antes revelar aos seus servos. Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos. Certa feita, eu estava compartilhando com alguns irmãos a respeito daquilo que Deus tinha colocado, dando direcionamento ao ministério pastoral. Ele disse: mas e se Deus falar comigo? E se Deus falar isso? Eu falei: irmão, Deus não é Deus de confusão. Certa feita eu contei aqui, Deus tinha me dado algo no meu coração. Ele disse: olha, quero eu falar contigo naquele lugar. E era no monte. E era só eu e Deus. E eu, talvez por ser novo convertido e não entender um pouco mais daquilo que Deus... Eu tinha a minha turma. Então eu disse: olha, vamos para o monte orar, porque Deus falou que tem algo para mostrar para mim. E eu, sem sabedoria, também sem maldade, de vez eu procurar o meu pastor, que era o pastor Silvio na época, e falar: pastor, Deus falou comigo e Deus quer revelar algo para mim, lá no monte. O senhor me autoriza eu ir? O senhor me abençoa eu ir lá? Não, eu entrei na escola dominical, peguei a minha turma de oração e bora para o monte. Cheguei lá, sabe o que aconteceu? Nada. Fiquei horas e horas orando, o sol começou a queimar o coco. Falei: Senhor, mas o Senhor disse que ia me revelar algo aqui, Senhor. Deus não é Deus de confusão. Se Deus falou algo com você, você compartilha com seus pastores. E Deus vai dar um entendimento, vai dar um discernimento no coração do seu pastor, mesmo que Deus não falou com ele diretamente. Mas Deus vai dar a nós o discernimento daquilo que Deus falou no teu coração. E aí, quando eu saí, eu desci frustrado do monte. Falei: mas Senhor, o Senhor falou que ia falar comigo. O Senhor falou que ia falar comigo. O Senhor falou que ia falar comigo. Quando eu fiz assim, eu vi um flash no céu. Falei: perdi a benção. Perdi a benção. Deus, Ele quer falar comigo e com você no secreto. A Bíblia nos diz que quando Herodes planeja matar o menino de manhã, Deus envia um anjo até José e disse: ó, José, sai daqui, porque Herodes está chegando por aí e ele vai matar as crianças. Oração secreta, querido, nos leva a uma capacidade de percepção extraordinária. Por isso que Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e vou te revelar coisas grandes e eternas que você não sabe. Aleluia. Entra no secreto com Deus, clama a Deus, busca algo da parte de Deus. Aleluia. Fala para o teu irmão assim, fala: oração secreta nos leva a aprender e a perceber as coisas que Deus tem para nós. Voltando aqui para o texto de Davi. E Davi pergunta aos seus empregados: a criança morreu? E eles responderam: sim, majestade, a criança morreu. Aí o texto nos diz que Davi levanta, foi tomar banho, mandou pôr o banquete, comeu,
trouxe os músicos de volta para o palácio para tocar a melodia, e os funcionários não entenderam nada e ficaram assim: o que está acontecendo? Alguém que tinha intimidade com Davi chegou para ele e indagou, falou: "Ei, não conseguimos entender o que está acontecendo. Enquanto a criança estava viva, o Senhor não comeu, o Senhor não dormiu, o Senhor não bebeu, não tinha música no palácio, não tinha nada. E depois que a criança morre, rei, o Senhor faz tudo ao contrário." Aí Davi responde: "Sabe por quê? Porque eu saí do lugar secreto. Eu saí do lugar da oração. Enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança ainda que Deus poderia ouvir a minha oração. Eu tinha, talvez, porventura, que Deus tivesse misericórdia de mim e não matasse a criança. Mas agora que a criança já morreu, ela não virá mais a mim, mas eu irei até ela." O que Davi está dizendo era: eu aceito a decisão divina. Que quando você está no lugar secreto com Deus, orando de Deus, tendo comunhão com Deus, ainda que as coisas aconteçam ao contrário daquilo que nós queremos, daquilo que nós buscamos da parte de Deus, mas se acontecer ao contrário, nós sabemos que Deus está no controle. Então ele disse: eu me rendo ao que Deus fez. Eu não sei, querido, qual foi a decisão que Deus tomou na sua vida. O que levou você a esse questionamento? Mas eu te digo: não questione a soberania de Deus. Busque o que Deus tem para a sua vida. Se renda. Vai para a oração secreta. Pode ser que Deus te diga, porque Ele quis fazer desta maneira, querido. A oração secreta gera resignação. Entregue-se, aleluia, ao plano de Deus. O que Ele fez, talvez você não entenda, mas você vai entender lá na frente. Eu quero dizer para você que vai ser melhor para você. Diga para você: vai ser melhor para você. Deus sempre tem o melhor para mim e para você, querido. Não adianta ficar questionando Deus. Mergulha na graça, mergulha na soberania de Deus, mergulha na misericórdia de Deus. Lá na frente Deus irá mostrar por que Ele agiu assim. Ele é Senhor, Ele sabe o que faz. Glorificado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é soberano, Ele é digno de honra, de glória, de adoração. Sabe o que Ele faz. Mas não deixe de ir para a oração secreta com Deus. Oração secreta gera autoridade divina. Oração secreta gera honra diante dos homens. Deus vai te honrar diante dos homens quando nós os buscamos na sua intimidade, na sua comunhão. Oração secreta gera em nós vitória sobre os nossos inimigos. Não precisa discutir com ninguém, não precisa ir para a guerra com ninguém. Vai para o lugar secreto. Vai para o lugar da intimidade com Deus. Quem tem intimidade com Deus, Deus responde às tuas causas. É Ele que vai responder às tuas causas, às tuas queixas. Oração secreta provoca o inferno, querido. Quando nós entramos aqui, né, pastor Taúfo, nesse período de oração de 40 dias, de oração e consagração diante de Deus, parece que o inferno se levanta. Satanás se levanta. Mas nós não podemos, querido, parar só porque ele se levantou. Reage. A Bíblia diz: Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Foi aí que apareceu o tentador, o diabo. O diabo, ele tem que reagir mesmo. Esse é o papel dele. Mas a Bíblia, querido, nos garante: maior o que está conosco do que o que está no mundo. Há uma autoridade estabelecida por Deus sobre as nossas vidas. Jesus disse para Pedro: sobre a minha igreja nenhuma manifestação demoníaca vai prevalecer. Eu quero, querido, te lembrar uma coisa: no inferno existe demônios, existe. Diabo existe, existe. Ele está solto, o inferno está te atacando, é verdade. Satanás está agindo, está. Mas Deus também disse que daria ordem aos anjos a nosso respeito. Quando nós deitamos, queridos, tem anjos do Senhor ao nosso lado, do lado da nossa cama, nos aguardando. Quando nós levantamos, tem anjos nos acompanhando na rua, isso é verdade. Quando alguém te aborda, o anjo do Senhor está ao nosso lado. E a Bíblia nos garante que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Então, se você teme o Senhor, o anjo do Senhor está ao teu redor para te livrar. Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz: quem dos seus anjos faz ministro, e dos seus mensageiros labaredas de fogo.
O anjo do Senhor estão pelejando por nós. O anjo do Senhor está ao nosso favor, sobre ordem divina. Mas eu quero te lembrar, querido, aqui nós não adoramos anjos, nós adoramos Jesus de Nazaré. Mas eu quero que você entenda uma coisa: aqui tem anjos neste lugar. Eu gostaria, querido, que nesta manhã que Deus abrisse, aleluia, os nossos olhos espirituais. Eu gostaria, querido, que Deus desse a percepção do mundo espiritual, para que nós possamos perceber que sobre a nave desta igreja há anjos voando, aleluia, ao nosso favor, porque lá fora, querido, lá fora há demônios cheios de raiva, esvaidecidos, querendo nos parar. Mas também aqui há anjos do Senhor com espada flamejante. E nós estamos guardados pela mão de Deus. Eu vou estar terminando. A oração secreta, e eu vou estar encerrando, eu não podia deixar essa parte para trás, nos leva a ter confiança com Deus. A oração secreta nos leva a ter uma intimidade com Deus. Pode vir aqui o ministério de louvor. Aleluias. Há uma história que nos diz que certa feita uma mulher, ela tinha um hábito de orar, ela tinha um hábito de entrar no secreto com Deus, de manhã, de tarde e de noite. E diz a história que à tarde ela sai da sua casa para ir à igreja orar. E a história nos diz que ela deixa os seus filhos brincando no quintal de casa. E num descuido, um dos meninos cai dentro do poço. E há uma movimentação com os vizinhos para socorrer aquela criança. Chamaram os bombeiros e não conseguiram resgatar aquele menino porque o poço era muito fundo. Aí eles lembraram: vamos chamar a mãe, e correram para a igreja. Acho que eu já contei essa história aqui. E disseram: mulher, volta para casa, volta rápido para casa, seu filho caiu no poço. E ainda não conseguiram resgatar o menino. A mulher olha para aquelas pessoas e disse: vai na frente, que eu já vou. E a história diz que ela volta para a igreja, e ali ela entra num secreto com Deus. E ela fica ali algum tempo. E depois de algum tempo ela chega na sua casa. Uns olham para ela assim com um olhar de reprovação, outros comentando: isso é hora de chegar, o menino já está morto. Ela olha para aqueles homens e disse: joga a corda. E eles disseram: senhora, já tentamos de tudo, os bombeiros até desceram com a corda, mas o poço é muito fundo. E a mulher disse: joga a corda. Ele disse: senhora. E ela disse: joga a corda. E eles, para satisfazer talvez a vontade da mãe, porque estava aquele momento tremendo, de repente eles jogaram a corda, e aquela corda começa a ficar pesada. E eles começaram a puxar aquela corda pouco pesada. E a história nos diz que mais do que de repente, o menino aponta na boca daquele poço. E eles ficaram todos atônitos, sem saber o que falar. E eles perguntaram para o menino: aonde você estava? Porque nós descemos daqui e não te achamos. E aquele menino responde, aquela criança responde: o homem de branco me pegou pelos braços e me ajudou. Quero dizer para você que nesta manhã, que a oração secreta, além de gerar em mim, em você confiança em Deus, mas ele gera em mim, em você também intimidade com Deus. A oração secreta nos leva a ter uma intimidade com Deus que só manda jogar a corda quem tem confiança em Deus. Só manda jogar a corda aqueles que confiam, aqueles que têm intimidade com Deus, intimidade com o Pai. A oração secreta, você ouve Deus falar contigo, e talvez naquele momento pessoal com Deus, ela ouviu: olha, vai lá e pede para ele jogar a corda. E Deus está falando para você: confia em mim, joga a corda. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluias. Espírito Santo de Deus,